Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Tivemos aí um probleminha no início da transmissão, tive que reiniciar aqui a nossa live para nós termos aqui ao vivo nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner, aqui da Francesca Educação Financeira, e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos ao vivo aqui para falar sobre fechamento de mercado e todas as notícias políticas, econômicas e do mercado corporativo que podem influenciar o seu dia a dia e, obviamente, o andamento do mercado. Continuando, então, vamos falar sobre o fechamento de ontem. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal e também se inscreva em um dos nossos grupos de WhatsApp para receber todo esse material gratuito diretamente no seu WhatsApp diariamente. Falando então um pouquinho sobre o fechamento do dia de ontem, dia 29 de 3 de 2021, foi um início de semana aí com bastante oscilação no mercado como um todo, mas o índice Bovespa fechou positivo pelo terceiro dia consecutivo. O que realmente permeou bastante ontem foi aí a saída dos ministros Ernesto Araújo e Fernando Azevedo, que foram confirmadas aí durante o pregão, e obviamente após o pregão tivemos algumas mudanças ainda, ali a dança das cadeiras, né? Foram 6 mudanças dentro dos ministérios aí por Jair Bolsonaro. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas o principal do dia foi Ernesto Araújo e Fernando Azevedo aí, que acabou impactando o mercado e os investidores estavam de olho. Também durante o dia, em entrevista, o Luiz Stuhlberg, gestor da Verde Asset, criticou duramente o presidente Jair Bolsonaro, inclusive afirmando que não votaria nele novamente. E, obviamente, pelo peso aí de Luiz Stuhlberg, isso impactou bastante o mercado. Especialistas aí acreditam em um menor crescimento do PIB para 2021. Aí ontem tivemos relatório Focus, né? Então, redução no crescimento do PIB, aumento novamente do IPCA e o dólar também aumentando na perspectiva dos especialistas do relatório Focus. Por fim, o aumento de casos de coronavírus no Brasil e o orçamento aprovado aí na última quinta-feira ainda preocupam os investidores, inclusive aí pelo risco de o TCU interferir em relação às contas públicas e diversos outros problemas. Olhando para o mercado internacional, lá nos Estados Unidos, as bolsas operaram em queda praticamente todo dia, com bastante oscilação, aí por conta de algumas questões principalmente relacionadas a bancos e fundos de hedge lá nos Estados Unidos, e também, obviamente, aí o pessoal aguardando uma expectativa muito grande em torno do plano de infraestrutura que Joe Biden pode anunciar entre hoje e amanhã. Na verdade, é um plano aí que pode chegar a 3 trilhões de dólares e, obviamente, isso vai ter um impacto grande na economia como um todo dos Estados Unidos. Olhando para a Europa teve alta com notícias de retomada da economia no Reino Unido, que já vinha de um longo período aí de lockdown, de isolamento, né? E por lá também ainda existe o impasse de uma possível proibição da exportação das vacinas da AstraZeneca, né? Que a gente já fala aqui desde a semana passada. A União Europeia aí tem cobrado que a AstraZeneca cumpra os pedidos aí de vacina para a União Europeia e talvez venha a proibir exportação da vacina enquanto eles não cumprirem todo o cronograma aí de entrega de vacinas para a imunização da população por lá. Olhando aí para a Ásia, o lucro de algumas empresas que reportaram aí bom resultado nos primeiros meses do ano manteve as bolsas asiáticas em alta e por fim aí o pessoal monitorando o navio que estava encalhado lá no canal de Suez e uma possível mudança aí nos preços do petróleo por conta desse e de demais incidentes, não só do petróleo, mas como aí diversas oscilações de preços aí em vários insumos de forma geral. Olhando um pouquinho agora para números do fechamento de ontem. Ontem o índice Ibovespa fechou com alta de 0,56% a 115.418 pontos.
O dólar ontem teve uma alta de 0,40, fechando a R$ 5,76. Ontem aí chegou a ultrapassar os R$ 5,80, o que obviamente preocupa bastante aí por essa desvalorização da moeda brasileira. O índice Nasdaq ontem fechou a 13.059 pontos, uma queda de 0,60%. S&P 500 também fechou em queda de 0,09 a 3.971 pontos. E Dow Jones nos Estados Unidos foi o que salvou as bolsas por lá, uma alta de 0,30% a 33.171 pontos. Na Europa, aí, olhamos também uma alta do euro, 1,37% de alta, fechamento de ontem, R$ 6,82 a moeda europeia. Na Alemanha tivemos alta, aí, a Alemanha inclusive batendo recordes aí em relação à sua bolsa, 14.817 pontos, uma alta de 0,47%. A França fechou em alta de 0,45 a 6.015 pontos e o Reino Unido basicamente uma lateralização 0,07%, 6.736 pontos o fechamento do dia de ontem. Na Ásia, a China aí fechou lateralizando, alta de 0,01 a 13.771 pontos e o Japão alta de 0,71 a 29.384 pontos. Olhando aí para o cenário de cripto, o Bitcoin ontem teve alta de 4,65% e o Ethereum uma alta de 8,66%, recuperando aí boa parte da queda que essas criptos tiveram aí nos últimos dias. O petróleo futuro teve nova alta no dia de ontem, principalmente aí como falávamos lá na abertura do Morning Call, por conta aí do canal de Suez, que ainda estava bloqueado no dia de ontem e obviamente aí todo o atraso econômico que esses 6 dias aí causaram aí para a economia, principalmente da Europa e Ásia. Com isso, o Brent ontem fechou a 65,05 dólares o barril e o WTI a 65,61 cents de dólar o barril. O índice S&P 500 VIX, o índice do medo, fechou ontem com alta de 9,97% a 20,74 pontos. Lembrando que esse índice ele mede a volatilidade das ações e é muito utilizado aí por pessoas que operam aí no curto prazo, principalmente aí day trade, entendendo essa oscilação aí do mercado. Um mercado com maior oscilação é um mercado mais arriscado e quanto maior esse índice, maior o risco de volatilidade das ações. Aqui uma das coisas que impactou bastante foi a falta de pagamento aí das margens do fundo de hedge lá nos Estados Unidos, que a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente. Ontem os metais futuro fecharam aí com o ouro a 1.712 dólares e 70 cents, alumínio futuro fechamento de 2.274 dólares e o ferro refinado aí uma leve alta, chegando a 166 dólares e 97 cents a tonelada. Fechamento de ontem das principais ações do índice Ibovespa, nós tivemos ontem Pão de Açúcar novamente aí figurando com a principal alta, 7,09% no dia de ontem, a R$ 33,64. BIF3, né, que é Minerva, ontem subiu 6,51%, fechando a R$ 10,47. Taesa, TAEE11, né, esse é o ticket, 6,37% de alta, fechando a R$ 38,40. Bradespar, novamente aqui, alta de 4,45%, fechou a R$ 68,28. E Marfrig, alta de 4,27%, fechando ontem a R$ 17,55. Olhando aí para as principais baixas, nós tivemos Ezetec caindo 3,04% a R$ 30,25. Sambi11, que é Santander, 39,74% o fechamento de ontem, 2,93% de queda. Sula 11 aí, novamente aqui entre as principais quedas, 2,80% de queda no dia de ontem, fechando a R$ 35,33. Cirela, ontem 2,57% de queda a R$ 23,07. E Azul caindo ontem também 2,38%, fechando aí a R$ 36,48.
Olhando aí para a agenda brasileira, hoje nós temos a divulgação do atacado, o IGPM, que é medido lá pela FGV, sempre utilizando as datas do dia 21 do mês anterior, ou seja, fevereiro, até o dia 20 do mês seguinte, esse mês de março. Então temos hoje divulgação do IGPM e divulgação também do IPP, Índice de Preços ao Produtor, que obviamente aí eles acabam mostrando aí todo esse cenário de inflação para o atacado, comércio e indústria, e isso lá na frente acaba tendo um impacto também para o consumidor final, pessoa física. Olhando para as agendas internacionais, hoje nós temos divulgação do índice de confiança dos consumidores e das empresas na zona do euro, o clima de negócios e expectativa de inflação no Reino Unido, o índice Redbook lá nos Estados Unidos, que ele basicamente ele pega o crescimento das vendas no varejo, comparação das vendas no varejo de um ano atrás e desse momento, olhando aí para as principais varejistas do comércio lá nos Estados Unidos. Basicamente, esse índice aí, ele compara aí 80% das principais negociações de varejo ano contra ano, e é importante aí para entender aí como é que está a retomada da economia norte-americana nesse momento. E hoje também tem a divulgação aí do índice de confiança do consumidor lá nos Estados Unidos. Olhando um pouquinho para política, né, o Bolsonaro mexe em 6 cadeiras e o Centrão ganha cada vez mais força. Nesse momento aí o Centrão acaba tendo um crescimento, pois acaba atuando aí principalmente aí com algumas mudanças. Os parlamentares pediam aí a cabeça do Ernesto Araújo e também estavam contrário a outras posições, outras cadeiras aí que Bolsonaro mexeu no dia de ontem. Atualizando então as pastas que houveram mudança no dia de ontem, o Ministério das Relações Exteriores, que daí sai então nesse momento Ernesto Araújo, e aí entra Carlos Alberto Franco e França, que ele é diplomata. No Ministério da Defesa, nós também então tivemos mudança, e quem entra é Walter Souza Braga Neto, que é o atual chefe da Casa Civil. Na AGU, a Advocacia Geral da União, entra André Mendonça, que já chefiou a AGU lá no início do ano, e agora estava no Ministério da Justiça. Com isso, há uma mudança também no Ministério da Justiça, onde quem entra é o Anderson Torres, que era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e na Casa Civil entra Luiz Eduardo Ramos, que é o atual ministro da Secretaria do Governo. E na Secretaria do Governo, quem assume a pasta é a deputada federal Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal. Muitas mudanças nesse momento, então. As principais mudanças aí foram, obviamente, a saída do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do ministro da Defesa. Os demais foram apenas troca de cadeiras, o que acaba aí mudando um pouquinho o mercado, mas não tem um impacto tão grande. Continuando aqui, os partidos querem que o TCU, Tribunal de Contas da União, se manifeste em relação ao orçamento aprovado aí na última quinta-feira. Lembrando que nós estamos falando sobre esse tema já desde o final da semana passada, e existe aí, por conta de toda uma mudança e um contingenciamento de verbas, a possibilidade de estourar o teto de gastos. Para cumprir a meta, para cumprir o orçamento, o Bolsonaro talvez teria que dar pedaladas fiscais. E se você bem lembra, pedaladas fiscais, lembra o que aconteceu aí com a ex-presidente Dilma Rousseff, que por conta das pedaladas teve o seu impeachment aprovado aí e depois quem assumiu foi o vice-presidente Michel Temer. Além disso, além de todo esse pedido aí de alguns partidos para que o TCU se manifeste, ontem nós falamos aqui que o ministro Paulo Guedes e membros aí do Ministério da Economia criticaram bastante reduzido e aprovado o orçamento, mas o deputado Márcio Bittar, que era o relator do projeto, deu uma declaração dizendo que o Ministério da Economia acompanhou todo o processo de formação do orçamento. Então cria aí essa intriga entre Paulo Guedes e também o Congresso, o que já não estava fácil, parece que começa a piorar. Em meio a um feriado de 10 dias, né, para conter a Covid-19, o Rio de Janeiro aí
adotou, antecipou alguns feriados e parou tudo por 10 dias. Nesse momento aí nós tivemos o governador interino, Cláudio Castro, reunindo em sua casa família e amigos para comemorar o aniversário. E aí, opinião do professor Wagner aqui é uma opinião particular, mas voltamos àquela questão de que para viver no Brasil não é fácil, o Brasil não é para amadores, né? O exemplo que deveria vir de cima, de entes públicos, ele não existe, e aí a pessoa que aprova aí um veto de 10 dias, um feriado de 10 dias para conter a pandemia, reúne aí diversas pessoas, tem um início de aglomeração na sua própria residência. A maior autoridade nesse momento dentro do estado do Rio de Janeiro, né? É a minha opinião. O próprio governador interino Cláudio Castro já deu uma entrevista aí pedindo desculpas, né? Mas lembrando que sempre existe a importância aí de você manter esse cuidado aí, evitar aglomerações. E como eu sempre digo, opinião novamente do Wagner aqui, palavras puxam, mas o exemplo arrasta. Não dá para seguir aquela regra do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, realmente, aí acabamos tendo um problema, por isso que eu trouxe essa notícia aqui também. É uma indignação, na verdade, que eu apresento aqui em relação aí ao que aconteceu no Rio de Janeiro. Continuando, existe aí grandes cobranças por conta de nenhum legado que Bolsonaro tenha deixado até o momento na presidência, nenhum grande projeto, nada que realmente carimbe aí o governo Bolsonaro nesses primeiros 2 anos de mandato. Obviamente existe aí toda a questão da pandemia nesse momento, mas especialistas dizem que a forma de condução da pandemia poderia ser uma marca do governo Bolsonaro, o que não tem acontecido. Finalizando aqui a parte política, Bolsonaro assinou ontem uma medida provisória para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Aí sim nós temos uma boa notícia. Essa medida provisória, essa MP aí, ela foi assinada aí para melhorar a posição do Brasil no ranking mundial em relação ao ranking Doing Business, que é justamente aí da facilidade aí em relação a negócios. Então, algumas mudanças aí, principalmente para facilitar a abertura, fechamento de empresa, entre outras medidas adotadas aí que surgem a partir dessa MP para estimular realmente os negócios aqui no país. Entrando um pouquinho no campo econômico, vamos falar um pouquinho aí, a Archegos, né, causou prejuízo gigantesco aí a bancos, já desde o dia de ontem, né, começou já na sexta-feira, e por consequência disso, as treasuries para 10 anos lá nos Estados Unidos, nessa manhã já estão sendo negociadas com pagamento de 1,74% ao ano. Então esse aumento aí é o maior dos últimos 14 meses das treasuries norte-americanas para 10 anos, o que automaticamente aí coloca em xeque novamente toda essa questão aí do risco da negociação em bolsa de valores. Falando um pouquinho do que acontece, né? Se você não leu sobre essa questão, o fundo Archegos Capital está provocando aí diversos problemas, levando aí principalmente aí prejuízos para o Credit Suisse e o Banco Nomura no Japão. Só para você entender um pouquinho essa questão, uma das pessoas que organizou isso tudo é o Bill Hwang, que foi uma das pessoas aí que ela já foi lá no passado, alguns anos atrás, criticado e teve que devolver 16 milhões de dólares para a SEC é a CVM lá dos Estados Unidos, né? Porque o Bill utilizou aí informações privilegiadas para negociar ações de bancos chineses na época, se não me falha a memória, lá 2012, 2013. E com essa questão ele retornou ao mercado dentro desse fundo e fazia algumas apostas aí bem arriscadas, principalmente aí trabalhando com derivativos. E infelizmente aí devido aí à queda de algumas ações muito fortes que eles estavam alavancados dentro do fundo, eles tiveram perdas bem altas e não havia recurso para pagar as perdas, ou pelo menos a margem em relação àquilo que estavam negociando. Por conta dessa falta de margem, as corretoras, os bancos, tiveram que começar a vender os ativos, ou seja, as ações dessas empresas que estavam sendo negociadas aí em prejuízo,
e automaticamente levou um prejuízo ainda maior. Já se calcula algo em torno aí, um prejuízo algo em torno de 20 bilhões de dólares. E obviamente tudo isso, principalmente como está afetando diretamente os bancos, e aí os bancos norte-americanos também estão sendo afetados nesse momento, acaba aí lembrando a crise lá de 2008 e diversos outros problemas aí que podem acontecer em relação à questão dos bancos, das instituições financeiras mundo afora. Lembrando que existe uma política muito distinta em relação ao que acontece nos Estados Unidos, visto que nós vimos recentemente lá da short squeeze, né, em relação a GameStop. Existem algumas regras, ou melhor, existem menos proteções nos Estados Unidos do que existe no Brasil. Desde a possibilidade de um aluguel de mais de 100% das ações, algo que não acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, cada pessoa, por exemplo, ou instituição, ela pode ter no máximo 5% concentrado dessa alocação de recursos. Então, toda essa mudança, toda essa realidade que não existe lá fora, acaba trazendo periodicamente alguns riscos bem grandes. Isso tem acontecido aí por conta do fundo Archegos, que está gerando esse prejuízo aí para grandes bancos a nível mundial. Voltamos a falar aí das incertezas no orçamento aprovado para o Brasil, o que aumenta o risco fiscal. Um exemplo bem claro disso foi o aumento do dólar no dia de ontem, aumentando o risco fiscal, esse risco de pedalada do Brasil parar no segundo semestre, como nós falávamos ontem. Tudo isso acaba, obviamente, aí trazendo um risco muito maior para o país, e esse risco aumenta aí o risco fiscal. A CVM divulgou aí um recorde em crimes financeiros, pelo menos aqueles recebidos por elas, né, por ela, e mais da metade dos crimes financeiros recebidos por ela no ano de 2020 tem a ver com pirâmides financeiras. Então vale a pena aí ter muito cuidado, lembrando, como nós já falamos aqui algumas vezes, houveram dois extremos nesse momento de crise no Brasil. Algumas pessoas buscando aí educação financeira e outras buscando dinheiro fácil. Então, realmente, muito cuidado. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, então fique de olho. Além disso, a CVM fala aí, obviamente, também de uso de informações privilegiadas e outras coisas que têm sido investigado pela CVM no ano passado e também já no início de 2021. Liberado até que enfim o canal de Suez, né, após 6 dias aí de trabalho ali para mexer no navio que havia encalhado lá, agora ele foi liberado, os navios começam a passar. Lembrando, ontem nós já falávamos aqui que haviam mais de 300 navios aguardando para passar no canal de Suez, ali que é o principal canal aí de ligação comercial entre Europa e Ásia. Obviamente isso vai trazer grandes consequências, desde aumento do preço de petróleo como de outros produtos. Falando agora de mercado corporativo, após a compra do grupo Big Brasil, o Carrefour anunciou que planeja quadruplicar a quantidade de Sam's Club. O Sam's Club é uma das lojas do grupo Big Brasil, né? Ele representa aí cerca de 20% da receita total da rede de supermercados Big. Hoje existe aí um total de 32 lojas no Brasil, e a ideia, o Carrefour pretende chegar aí a algo entre 90 e 122 lojas Sam's Club no Brasil. Foi algo que já foi informado aí à Comissão de Valores Mobiliários. Os financiamentos imobiliários dobraram aí no mês de fevereiro, mostrando aí retomada do setor de construção civil. BNDES e União farão uma oferta pública secundária no valor de 142, na verdade, milhões de reais em debêntures da Vale, da companhia Vale. Então, se você aí quer aproveitar e comprar debêntures da Vale, é um bom momento. A CEMIG, depois de a CEMIG aí ter já no ano passado feito algumas liberações, deixado alguns investimentos em relação à Light no Rio de Janeiro e falado que iria focar em investimentos dentro do estado de Minas, agora a notícia é de que a CEMIG estuda vender parte ou toda a sua posição em Taesa. Isso obviamente aí movimentou o mercado ontem e nós vimos as duas ações subindo no dia de ontem.
Hoje nós temos divulgação de resultados do quarto trimestre de 2020, temos divulgação de Cogna, CVC, Lynx, Enjoei, que abriu o IPO no ano passado, CGT, Come Frutas, General Shoppings, IMC, Marfrig, OSX Brasil, Neogrid, Priner, Qualicorp, Renova, Saraiva, Smartfit e Viver Construtora. Realmente é um dia bem movimentado aí no dia de hoje. Atrasamos aqui um pouquinho por conta de um probleminha na transmissão lá no início do nosso Morning Call. Olhando já para cenário futuro, agora 6h24 da manhã, nós temos aí na Ásia o fechamento da China positivo, 0,85% de alta no fechamento da China. E olhando aí para as demais bolsas no mundo, nós temos aí Nikkei no Japão com alta, fechamento com alta aí de 0,16%. Na Europa, nós temos novamente as bolsas europeias sendo negociadas em alta, a Alemanha com alta de 0,70%, a França com alta de 0,60% e Reino Unido com alta de 0,50% nesse momento. E olhando aí para os Estados Unidos, que sofrem nesse momento aí por todos esses impasses e o aumento das treasuries, como nós já falamos, temos Dow Jones subindo 0,20%, S&P 500 lateralizando, está no 0 a 0 nesse momento, e Nasdaq caindo quase 0,5%. Com certeza teremos um dia aí de bastante oscilação e, obviamente, aí por conta de toda a mudança aí dentro a dança das cadeiras no Brasil, com certeza deve impactar também o mercado no dia de hoje. Essa oscilação deve trazer para o Brasil também algum tipo de perda, mas o mercado é soberano e é um dia realmente de bastante instabilidade que não dá para prever a direção do índice Ibovespa. Muito obrigado aí pela sua companhia, obrigado por novamente estarem aqui conosco. Lembrando, deixa seu like, se inscreve no canal, entra em um dos nossos grupos de WhatsApp para receber todo esse material diariamente antes das 7 horas da manhã. Muito obrigado, até amanhã, bons negócios, tchau, tchau.